Fala aí, Rebeldes Rodrigues, trazendo pra vocês mais um review de Andor, dessa vez do terceiro episódio da segunda temporada, Harvest, Colheita. Esse episódio vai encerrar o primeiro arco da temporada, né, que é o arco de Minaral, e ao todo são uns 4 pontos de vista que temos nesse episódio, e todos acontecem em simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo. Fica cortando. Pra não ficar um vai e vem que nem nas outras reviews, eu decidi organizar por tópicos e falando um por um, ok? Então, primeiro vamos falar do núcleo de Coruscant, mais especificamente do Cyril Carne e da Dedra Meero, né? Descobrimos que o compromisso que o Cyril estava tentando adiar, na verdade, era um jantar. E é um jantar entre ele, a Dedra e a mãe dele, Ed Carne. Que logo de cara, né, chega no apartamento e tal, da Dedra, fica, você é bem diferente do que eu imaginei e tal. Mas é um belo local, uma bela casa, né? Vocês têm chá de especiarias? E tipo, eles não têm isso ali, o Cyril até se oferece ir num salão de jogos ali perto para comprar, mas a Ed diz que não vai ser necessário, né? Então beleza, eles estão jantando. A Id tá lá derramando sopa, o Cyril até tenta falar, mas a Dedra diz, não, tá tudo bem, não tem problema não, ela derramar sopa. E aí, a Id comenta, né, como eles deveriam dar mais ouvidos aos jovens, como o Cyril, quando era criança, tinha uma pureza, né, nas ideias e tal, e que, de certa forma, ele foi uma criança, né, uma pessoa delicada, porque o pai dele, né, o Sr. Carne, ele era um cara que aspirava a aventura, essas coisas, então a abandonou e abandonou o próprio filho. Mas, graças ao tio Harlow, né, eles conseguiram ajuda, foi o que ajudou a moldar, né, o homem que o Cyril é hoje em dia. E a Id tá feliz porque o filho dela conseguiu achar alguém com quem ele conseguisse se comunicar, né? E aí o Cyril fica meio incomodado em ser chamado de delicado. Mas enfim, a Dedra é perguntada sobre o passado dela, né? E ela revela que quando ela tinha... Ela era bem nova, tipo, na faixa dos 3, 4 anos, ela ficou órfã porque os pais dela foram presos, eram criminosos, e aí ela cresceu lá num bloco lá de orfanato do Império. E aí, né, beleza. Ela diz, caramba, essas condições não foram nada delicadas, hein? E ela, a gente tinha tudo o que a gente precisava, nada faltava. Ela, mas e amor materno, essas coisas? E aí o Cyril já fica meio que frustrado, né? Ouvindo esse debate. E pra piorar, a mãe dele começa a criticar novamente o trabalho dele como policial lá na Primor, né, e tal. Então, ele se levanta da mesa, vai até o quarto, fica que nem um pateta deitado na cama, olhando de olho, com o rosto enfiado no lençol, né? E a Dedra, ela decide, né, impor algumas regras ali. Ela não vai impedir que o Cyril continue vendo e falando com a mãe, contanto que a Id pare de ser controladora, pare de ficar menosprezando a vida do Cyril, né? E que se ela tentar ameaçá-la, falando alguma coisa do tio Harlow, a própria Dedra já investigou lá no BSI e descobriu coisas escusas, né, sobre o tio Harlow que não seriam nada legais se viessem à tona. Então, a partir daí, as duas meio que passam a se entender melhor, né, ficam agindo de forma civilizada uma com a outra, principalmente a Id. E aí, né, ouvindo isso, o Cyril fica mais de boa e tal, vê que as duas estão se dando bem e fica um pouco mais tranquilo. E aí acaba esse núcleo, né? Vamos falar um pouco do Cassian. O Cassian, ele tá lá no TIE Avenger, né, que parou, perde uma nebulosa porque tá precisando de reparos. E aí o Cassian vai lá, mexendo alguns fios, e o negócio começa a girar descontroladamente. E em paralelo a isso, ele consegue ligar o comunicador. E a Cleia, que tá lá na galeria do Lucen, né? Ela transmite um código, que é o Coruscant Forecast 2665. O Cassian pega a transmissão e começa a falar com ela, né? Ele informa o que aconteceu, fala que o porco não vai poder responder, ele fala que deu problema na missão e tal, e que ele tá pilotando uma nave que ele nunca
esteve antes, que ele mal sabe lidar direito com os controles ainda. Ele pergunta, né, se tem algum local seguro para ele se esconder. Ela diz que vai ver o que consegue providenciar. E ele questiona se o lar dele tá bem, né? E ela explica que em Mineral as comunicações foram bloqueadas pelo Império. O Cassian fica meio preocupado com isso, vai fazendo perguntas, só que a Cleia não responde nada. Então ele desliga o comunicador e ele salta pro hiperespaço, lá no TIE Avenger. Aí beleza, vamos deixar o Cassian um pouquinho de lado e vamos falar sobre o núcleo lá de Chandrila, né? Da Mon Mothma, do casamento, da Lida. Pronto. A Lida, ela tá lá com o vestido de noiva, tá super preocupada, nervosa. Então a Mon compartilha, né, a experiência que ela teve na época que ela tinha a idade da Lida. Basicamente, ela estava muito nervosa com isso de casamento arranjado. E a mãe dela, né, tava bêbada. Então, ela se sentiu meio triste por causa disso e tal. Mas ela resolve, né, dar alguns conselhos pra Lida. Tipo, se ela não estiver se sentindo muito bem, ela pode anular a decisão de se casar ou até adiar mesmo o casamento. Tipo, tudo ali do lado de fora não importa. O que importa é a felicidade dela. Tipo, tudo bem se ela ainda não estiver pronta. Mas a Lida, ela é totalmente a favor do casamento. Ela só estava preocupada. E aí ela, com raiva da mãe, né, diz: eu preferi que você tivesse bêbada. Então a Mon se distancia, mas ela tem que voltar para perto da Lida, porque é tradição os pais dos noivos, né, os escoltarem até o salão de cerimônia. E aí acontece a cerimônia tradicional, onde a Lida e o Stekan, eles entram num círculo, seus pais ficam lá rondando, os noivos vão botando umas amarras aqui e ali. E aí o Perrin, ele entrega, né, como se fosse um punhal para o Stekan, que fala que ele não vai devolver. Ele: não, faça o que você quiser. O Stekan se aproxima de sua noiva e corta a trança de cabelo dela mais ou menos na altura do pescoço. A Mon observa isso muito preocupada, né? Mas um pouquinho mais na frente, né, da cerimônia, é revelado o presente que o Luthen e a Cleia trouxeram do Davos Sculdun para os noivos, né, que é uma Chandmerle. E Chandmerle é basicamente um tipo de estátua rara que foi roubada de Chandrila há 25 mil anos atrás, quando o planeta foi saqueado por invasores Rakatan. E aí que tá, essas estátuas são muito raras, pois apenas 8 delas foram contabilizadas, e dessas 8, somente 5 foram repatriadas, ou seja, trazidas de volta ao seu local de origem, Chandrila. Ou seja, é uma honra, né, os Mothma terem uma Chandmerle em casa. E ok, né? As festividades continuam. O Lúthien tá conversando com o Semaj, né, sobre as origens dele. Porque o pai do Semaj, se não me engano, ele era de Naboo e a mãe era de Gorman. E aí, né, ele não chegou a nascer realmente em Chandrila. Eles, na verdade, tinham que ir de vários em vários locais diferentes por conta dessa visão preconceituosa, né, que a galáxia tinha. Então, um dia a mãe do Semaj morreu, mas antes que eles possam continuar a conversa, o Teikon acaba esbarrando, né, nele sem querer. Ele vê o Lúthien, fica meio preocupado e tal. E aí ele vai falar com a Mon Mothma, que está olhando para o Davos Sculdun. E o Davo, né, ele está socializando com alguns oficiais do Império. E o que deixa a Mon mais preocupada ainda é que o Taikoma está cada vez mais próximo do Sculdun. Então ele pode acabar, né, num desespero, pedindo ajuda, explanando que ela simplesmente desviou 400 mil créditos sem dar nenhuma explicação. E aí, ok. Tipo, ele até quer discutir sobre isso, ela pergunta, né, qual é o valor que ele precisa. Porém, o Lúthien tá ali por perto, né? Ele tá com medo, ele diz: não, a gente vai discutir isso semana que vem, em breve. Eu peço pro Semaj organizar a reunião, beleza? Sem problema. E aí, ok, o Tai decide ir embora.
E uma dança cerimonial entre os noivos acontece, né? A mãe do Steca, né, aparece com uma bebida lá, entrega pra Mon, elas bebem, né? Ficam observando seus filhos dançando. Que mais? Que mais? E aí o Taikoma, ele sai, né, para ir embora. Só que o motorista dele não está ali. Ainda não está ali. E aí que tá. Eu vou parar um pouquinho e voltar, porque eu esqueci de mencionar um detalhe. Depois que o Taikoma se afastou, né, e começou a dança, o Luffy se aproximou da Mon Mothma e disse, olha, eu te falei, né, pra você seguir meu conselho e ficar longe desse cara. E aí, tipo, qual é a dele? A Mon explica a situação e ele diz, tá, mas eu preciso de um valor pra gente resolver isso. Olha, eu não sei mais o que fazer. Eu tô preocupado com o que aconteceu, né? E você deve ser protegida. Não tem muito o que fazer agora. Ela pergunta, peraí, o que é que você vai fazer? Ele, olha, é melhor você não saber. E aí sim, depois disso, a Mon Mothma fica desolada, começa a beber vários drinks e dançar, né? Beba na festa. E aí sim, voltamos para o Davo, né? O Davo não, o Taikoma, que saiu da festa, o motorista dele não tá ali. Na verdade, ou uma outra motorista foi designada de última hora para escoltá-lo para casa. E aí ninguém mais, ninguém menos que a Cinta Kaz, né? E quando ela tá abrindo a porta, quem aparece e passa por ali é a Vel. Elas trocam um olhar, né, meio triste. Mas a Cinta vai embora com o Taikoma e a Vel entra, né? Muito provavelmente o Luten, né, deu um jeitinho ali pra Cinta silenciar o Taikoma, porque, né, a situação já tinha saído do controle e realmente não tinha nada que a Mon Mothma pudesse fazer pra resolver a parada. Então, chegou ao extremo ali. Provavelmente o Taikoma rodou, que a gente sabe que a Cinta não brinca em serviço. Mas ok. A Mon Mothma continua lá, bebendo, dançando, se soltando. E a música que toca é um remix de Niamos, né? Que é aquela música bem agitada que tocou na temporada anterior. Bem bacana, Niamos. Dá muita vontade de dançar mesmo ouvindo. Inclusive, o canal oficial de Star Wars disponibilizou meio que um remix, né? Um vídeo de 1 hora só da Mon Mothma dançando ao som de Niamos no episódio. Mas agora vamos falar, né, do núcleo que dá nome a esse arco, que é Mineral, né? Basicamente, a galera lá tá fazendo um banquete. O Kellen chama o Brasso num canto, né, pedindo ajuda e tal. E ele fala que a vigilância do Império tá se intensificando. Eles terminaram de fazer, né, a varredura, o escaneamento lá no Conselho dos 600. E no dia seguinte eles já vão para o conselho deles mesmo. Porém, eles estão cada vez mais apreendendo fugitivos. Então, eles estão com um cerco se fechando em volta. Porém, o Kellen conseguiu, né, uma ordem de trabalho emergencial para o Conselho dos 800, caso eles precisem usar, né? Ele até questiona se o chefe do Cassian não pode vir ali resolver, não pode, tipo, o Cassian não pode contar o que está acontecendo em Mineral. Porém, o próprio Braço explica que o que está acontecendo em Mineral por causa do Império está acontecendo em toda a galáxia. Está se espalhando. Não tem muito o que fazer. Enfim, né? O Braço, o Wilmon e a Bix decidem fazer as malas para deixar o planeta, né? Só que nenhum deles falou com o Bi. E o Bi vai ficar em pânico quando os vir, né, se preparando para ir embora. Que no caso o plano deles é sair no pôr do sol. Então o Brasso vai lá falar com o Bi, né, que vai ficar aos cuidados da Talha. Ele tem amigos droids por ali, o carregador vai ficar com a Talha também. E eles vão, né, dar um jeito de falar pro Cassian onde eles estão, onde o Bi tá, e tudo vai dar certo. Porém, um TIE Reaper passa bem perto de onde eles estão, preocupando o Brasso mais ainda. Ele volta pra cabana, só que o Wilmon sumiu. Pra onde ele foi? Foi se despedir da Bila. E ela acaba percebendo, né, o blaster na cintura dele, só que antes que ela possa questioná-lo, uma escolta do Império, né, liderada pelo Tenente Kroll, chega na loja da Eneth
E aí o Wilmon se esconde. Só que o problema, além de Speeder dele tá estacionada do lado da loja. Como é que ele vai fugir dali? Pois é, né? Então, preocupado, o Russell vai atrás do Wilmon, né? Na própria Speeder dele. O Tenente Crow, ele decide dar um passeio por aí, sozinho, né? Com o Cabo Pike pilotando o transporte. E ele vai até a cabana, né? Da Zala. Chegando lá, ele revela, né, que já desconfia que ela seja uma ilegal ali e tal, mas que há formas de ele esquecer, de perdoar tudo isso. E aí, basicamente, ele fica dando em cima da Bix, fica lá, né, tentando coisas, e ele tenta abusar dela. Pois é, a Bix, obviamente, revida, né, se defende e acaba ferindo gravemente o Tenente Crow. O Cabo Pike escuta isso, né? E vai tentar investigar o que é. Só que aí que tá, o Wilmon já estava correndo bem perto, então ele começa a disparar para chamar a atenção. Em paralelo, o que aconteceu? O Russell, ele chegou perto da loja, só que um Stormtrooper o avistou e o rendeu. E aí, né, tipo, vendo uma situação bem difícil, o Russell decide fingir que o Kellen os traiu. Ele diz, seu traíra, você nos dedurou, eu sabia que você nunca estava do nosso lado. Ele faz isso justamente para que o Império não desconfie que o Kellen o estava ajudando esse tempo todo. Inclusive, não fica muito claro na cena, mas só de você, se você prestar atenção nos olhares que o Kellen e o Braço trocam, dá pra ver que o Kellen não é um traidor, e sim que o Braço estava inventando isso para livrar a cara dele. Enfim, né? O Cabo Pike, ele pede ajuda pelo rádio. E aí, o sargento Stan vai junto com uma galera lá no comboio, deixa uns 5 Stormtroopers para trás para vigiar o Braço. E é bem na hora que o Cassian chega na órbita, né, de Minaral com o TIE Avenger dele. Ele vê um destroyer estelar e ele mergulha com tudo na atmosfera para não ser notado. E aí, a Bix e o Wilmon conseguem acabar com o Cabo Pike, né? Porém, aproveitando a distração, o Braço tentou fugir na Land Speeder dele e os Stormtroopers começam a atirar. O Cassian, vendo aquilo ao longe, né, atira no comboio do Sargento Stan e vai atirando, né, para derrubar um silo, um moinho lá em cima dos Stormtroopers. Ele consegue, mas não antes que um Stormtrooper atinja o Braço. Então, o Cassian pousa lá o TIE Avenger dele, né? A Bix e o Wilmon vão pra perto pra ver o que tá acontecendo. Descobrem que aquela nave é do Cassian. E o Cassian, né? Ele vai até o Russell, mas já era. O Russell morreu. Infelizmente, o Cassian chegou tarde demais. E aí, ok, né? A Bix e o Wilmon perguntam cadê o braço e tal, mas o Cassian só nega, né, com a cabeça. Eles percebem o que aconteceu, entram no TIE Avenger e eles partem de Minaral, deixando o Braço, né, morto e o Bimo para trás, o B2MO. E assim se encerra o primeiro arco da segunda temporada. Caraca, gente, essa foi tensa, foi um episódio cheio de emoções e eu mal vejo a hora de ver o próximo arco. E pra quem não lembra, essa segunda temporada de Andor, a cada 3 episódios, ou seja, a cada vez que um arco acabar, vamos ter um salto temporal de 1 ano. Ou seja, esse arco se passa cronologicamente entre os episódios 9 e 10 da segunda temporada de Rebels. Porém, o próximo arco já vai ser 1 ano depois, ou seja, mais ou menos entre a segunda e a terceira temporada de Rebels. Eu vou ver certinho e na próxima review eu falo pra vocês, ok? Mas é isso, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fica com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you every